Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Câmara Debate, que hoje vai discutir a medida provisória da liberdade econômica. No geral, a MP até que foi bem recebida, com uma ou outra ressalva. Até porque há muito tempo os empresários clamam por maior liberdade para o empreendedorismo. E a medida trata exatamente disso. Por exemplo, facilitando a vida do empresário com a possibilidade de digitalização de documentos, evitando aquela papelada enorme que tinha que ficar guardada durante anos e anos, ou acabando com exigências de autorizações, registros ou alvarás para começar uma atividade econômica que não oferecesse risco sanitário ou ambiental ou de segurança. Mas há críticas, e são várias. A medida, por exemplo, não ataca os monopólios e oligopólios. O tema é controverso, logo é um tema para o Câmara Debate, que recebe os deputados Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, a quem eu agradeço desde logo a gentileza de terem aceito. Vamos começar. No geral, deputado Hercílio, a MP lhe agrada, como eu me atrevi a dizer aqui no início? Certeza. Agrada, sim. É uma facilitação, vai simplificar o empreendedorismo, então, sim, vai gerar emprego, vai facilitar a vida do empreendedor. Me agrada bastante. E o senhor, deputado? Eu acho que o Brasil, Paulo, tem uma tradição e uma cultura barroca de um Estado que é muito cartorial. Então, toda vez que o cidadão... Vem lá dos portugueses, né? Exatamente. É o império do carimbo. Toda vez que o cidadão brasileiro precisa se relacionar com o Estado, se ele vai contratar, quando ele está tirando as últimas certidões, as primeiras já se venceram. Então, não é uma relação de respeito ao cidadão, não é uma relação onde o cidadão se sinta prestigiado, onde o seu interesse seja alvo de cuidados dessa cultura burocrática. Normalmente você sai, eu tenho absoluta convicção, sai humilhado na relação com o Estado brasileiro. Eu acho que é um tema muito positivo, é um debate até para além do formato, porque, obviamente, o Congresso Nacional vai se debruçar sobre esse tema, vai dispor sobre ele, vai fazer sugestões, mas eu quero aqui, publicamente, dizer da minha satisfação de discutir esse tema. Eu tenho dito que o Estado brasileiro é perdulário, ele é caro, mas ele é também burocrático, de uma forma assim que atropela o empreendedorismo e a necessidade de que você tenha agilidade, principalmente num momento de depressão econômica, de crise, que precisa de uma visão mais moderna, mais ampla, olhando para aquilo que está acontecendo nos outros países. A gente percebe, deputado Hercílio, que esse projeto parece que já vinha sendo gestado há muito tempo e muito provavelmente com o apoio aí do SEBRAE, com toda a sua expertise, né, que deve ter fornecido muitos subsídios. Como eu falei, no geral ele agrada, mas ele tem pontos que ainda criam aí umas rusgas. Por exemplo, a história dos oligopólios e monopólios, que muita gente diz, espera aí, ele não tocou nisso, ele só tocou nos pequenos. Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, a via de regra, né, a medida provisória é exatamente para poder beneficiar o pequeno mesmo. Então, assim, está focado... O foco é esse? É o pequeno, é facilitar o pequeno empreendedor. Então, assim, o oligopólio, de modo geral, já são quase que já tem um sistema deles cartoriais, eles se adaptaram a essa realidade que é implementada, que é vivenciada no país hoje. Então, assim, o foco da medida é justamente mesmo o pequeno empreendedor, é facilitar a vida de quem realmente precisa, que quase que ele vive dessa atividade dele, é uma empresa quase de microempreendedor, a pessoa quase que única, tem 1 ou 2 colaboradores quase que sempre. Então, assim, é facilitar o pequeno empresário. E essa facilitação para a fixação de preços? Uma parte da oposição eu vi criticando, dizendo, mas espera aí vai virar um vale-tudo. O Estado tem que entrar em algumas áreas estratégicas que não podem ficar ao livre-arbítrio do empresário. Como é que o senhor vê isso? Olha, isso tem que ser uma exceção, né? A economia de mercado ela tem que prevalecer. Onde tem a concorrência, o que nós temos que fazer é o seguinte, é não ter um monopólio na distribuição, na produção, é abrir o mercado para que todos possam ter liberdade, né, de explorar determinado segmento, determinada área. Então, assim, a partir do momento que você tem a livre iniciativa,
A concorrência disciplina o preço, com certeza que sim. Deixar livre. O senhor concorda, Sempre. deputado? O senhor acha que deve deixar? Ou algum setor que merece uma atenção? Eu acho que nós temos que ter a visão de que nós estamos numa economia capitalista, uma economia de mercado, onde vigora o princípio da livre iniciativa, mas nós temos que ter um papel da regulação que ele é muito determinante. O que nós vemos no Brasil é você importar um instrumento importante de outros países, como as agências reguladoras, e elas foram, ao longo do tempo, instrumentalizadas. Foram colocadas lá pessoas que, às vezes, não têm o preparo técnico adequado para exercer aquela relevante atribuição. E, pior, às vezes você tem, nas agências reguladoras, um papel que, longe de fiscalizar o setor regulado, termina sendo um instrumento de potencializar os lucros daqueles setores. A gente vê isso na Agência Nacional de Saúde, os planos de saúde. Quem tem plano de saúde no Brasil sabe que ele chegou à estratosfera. Ninguém consegue pagar. Muitas vezes a renda de uma pessoa de mais de 60 anos, de 70 anos, ela é dirigida exclusivamente para o pagamento de um seguro-saúde. Na área da aviação civil, na área da aviação civil, até sob o pretexto da ideia de você pagar pela bagagem, que teoricamente, no conceito, é muito bonito, até para permitir que as empresas, aquelas que fazem aviação de baixo custo, regional, que são pessoas que se deslocam apenas para um compromisso rápido numa determinada localidade, eu acho que faz sentido você pagar bagagem quando o objetivo daquele tipo de aviação ele é muito específico. Mas o que aconteceu no Brasil? Nós passamos a pagar a bagagem e as passagens aumentaram consideravelmente. Todo mundo já passou por uma experiência negativa em relação a isso. Então, eu acho que é preciso conjugar a ideia de economia de mercado, de livre iniciativa, de deixar a concorrência estabelecer aí um padrão de preços. Eu sou naturalmente contra tabelamentos, mas acho que tem um papel regulatório a ser exercido pelas agências, que no Brasil, e na maioria delas, não vem cumprindo adequadamente esse papel. O senhor acha, deputado, que precisa haver uma ação mais forte do Estado no sentido do fortalecimento do papel dessas agências, até para dar a elas mais liberdade, deixá-las menos tuteladas? Eu acredito que tem acontecido. O sistema da aviação agora, nós tivemos agora a liberação do capital, né, as empresas de capital estrangeiro. Então, quer dizer, isso aí vai proporcionar o quê? Maior número de empresas no país atuando e certamente com a concorrência o preço vai cair, né? Vai disputar o consumidor. Hoje nós temos aí 3 empresas no país. Então, assim, é muito pouco, tem uma reserva de mercado. Então, assim, a partir do momento que nós estamos criando essa liberdade de capital estrangeiro com 100% nas aéreas, isso vai mudar a realidade. Ainda recentemente foi permitido o trabalho aos domingos, até outro dia era terminantemente proibido. E a MP, inclusive, toca nesse ponto também. Você acha que já chegou com atraso, deputado? Com certeza. Essa é uma discussão antiga, né? Você falou ainda há pouco do SEBRAE, se a gente for falar do sistema esse em si, né? As federações de comércio, as CDL, associações comerciais, essa briga vem remontando há 20 anos. E, no primeiro momento, tentou colocar o segmento supermercadista na liberdade da atividade aos domingos. Houve uma controvérsia muito grande, essa discussão vai quase sempre para os tribunais, e aí vem... Isso é tão antigo, porque as corporações de empregados normalmente se colocam contra. É natural que o façam. É claro. Mas aí termina que você, de certa forma, engessa segmentos importantes da economia por conta de uma proibição dessa. Primeira coisa, inibe a geração de emprego. Né? Porque você... funcionando 7 dias na semana, você vai ter a escala. O entendimento que eu penso que tem que ser preponderante é que nós temos que brigar pela jornada trabalhista. A nossa jornada hoje é 44 horas, ótimo. Então, vamos brigar por 40, por 30, por 36, por 48. Estabelece uma carga horária semanal e o horário livre. Aquele empreendedor que quiser trabalhar os 7 dias na semana, vai trabalhar 7 dias. Aquele que quiser trabalhar 5 ou 6, quem quiser funcionar 24 horas no seu estabelecimento, que funcione. Ele vai fazer o curso, ver se tem mercado para isso, consegue, né, diluir essa operação dentro de cada um, vai medir o seu negócio, nós vamos ter muito mais competitividade, o consumidor vai ter muito mais acesso e muito maior número de emprego. Deputado, o senhor acha que isso deveria estar dentro de uma regulação? Ou, mais uma vez, tratando da necessidade de desregulamentar essas atividades,
O ideal seria deixar por conta da livre iniciativa e ela tomar suas... Nós suas sabemos que não é a mudança da lei que vai fazer com que a gente tenha tudo isso que a gente está estimando, um Estado ágil, que possa autorizar atividades que não impliquem riscos, atividades mais simplificadas, para que você possa estimular o pequeno empreendimento, a costureira, o cabeleireiro, atividades que podem aí aproveitar uma mão de obra que hoje está ociosa e que não se atreve a se relacionar com o Estado brasileiro, dado o conjunto de exigências que se requer, não há proporcionalidade, não há atividades que implicam riscos ambientais, ou a segurança, ou a vida das pessoas, tem que ser reguladas segundo essa complexidade daquela atividade, mas não pequenas atividades. Eu acho que, de maneira geral, o conceito colocado pela medida provisória 881, da liberdade econômica, da simplificação, é claro que para você discutir tudo aquilo que precisa ser modificado no Estado brasileiro, né, são muitas coisas, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Eu sou líder de um partido de oposição, mas nós temos, assim, clareza de que, e ninguém fica na oposição porque gosta, foi onde o eleitor nos colocou. Nós vamos cumprir esse papel com rigor, apontar aquilo que deve ser criticado no governo, e são muitas coisas que têm acontecido, mas em relação a essa medida provisória, o PSB vai participar do debate. Eu tive uma reunião no LIDE de Pernambuco, onde o Paulo Ebel, que é o secretário nacional de desburocratização, foi fazer uma apresentação e disse a ele o que estou dizendo aqui, que o PSB vai participar do debate, evidentemente contribuindo com sugestões. Não achamos que isso deve ser feito de forma acelerada, não acelerada para esperar um belo dia acontecer, não. Acho que a gente tem pressa nesse debate, mas a pressa não pode sacrificar as sugestões que a gente deve ouvir da academia, dos setores empresariais, dos setores também de trabalhadores. Eu acho que dá para fazer um bom debate em torno desse assunto e nós vamos, a estrutura e a ideia nós vamos apoiar e, naturalmente, contribuir com aprimoramentos que aliás, precisam o debate é a também. função da casa, né? Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo no Câmara Debate, que hoje discute a MP da Liberdade Econômica, com participação dos deputados Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Nós voltamos daqui a pouco. Retornamos com o Câmara Debate, que hoje recebe os deputados Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Estão discutindo a medida provisória da liberdade econômica. Eu queria começar esse bloco falando de uma questão que tem a ver até com a nossa história, né? Que é a questão da presunção de inocência. Nos outros países, o cidadão é considerado inocente até prova em contrário. No Brasil parece o contrário. O tempo inteiro a gente tem que estar provando que é inocente, né? Você já é considerado culpado de cara. Deputado Hercílio, como é que o senhor avalia essa questão à luz do que está previsto aí na medida provisória? Ela ameniza essa situação? Ameniza muito, né? Nós tínhamos aí uma interpretação da legislação que ela era usada para se impor, né? Uma interpretação que restringia a liberdade do cidadão. Então, assim, além do que ele poderia prever em boa-fé ao agir. E agora nós vamos ter uma legislação onde a norma vai ficar, né, uma norma mais clara, onde, em caso de dúvida, sempre vai se recorrer à interpretação que respeita mais a autonomia do cidadão. Na prática, isso está significando uma maior segurança e uma previsibilidade, porque as decisões, né, judiciais não trarão surpresas, né, restritivas no que foi pactuado. Então, assim, é um avanço muito grande, simplifica, facilita a vida do empreendedor e, com certeza, isso assim, é tudo que nós estamos precisando, é simplificação nas normas nossas. E o senhor, deputado, o senhor concorda? O senhor acha que é suficiente? Ou devemos ir até mais adiante um bocadinho? Eu acho que esse é um princípio que já está na nossa Constituição, de que alguém só será considerado culpado após sentença condenatória transitada em julgado, que aqui e ali a gente quer modificar esse entendimento e pode ser modificado, mas tem que modificar primeiro a Constituição. Então nós temos que ter esse princípio da presunção de inocência, é um princípio que, aplicado no setor produtivo,
ele é fundamental. Não pode ter uma cultura de achar que todo empresário é sonegador, que todo empresário é negligente com as suas responsabilidades fiscais, que todo mundo, a partir ali, às vezes, de um erro formal apenas, aquilo ali é tratado com a severidade igual a quem de fato sonegou, quem cometeu um crime contra a ordem econômica. Eu acho que é esse arejamento que a gente precisa ter. Não estou aqui falando de fragilizar os controles. Eu acho que a atividade do controle é fundamental. Nós vemos que o estado do controle que foi construído, inclusive, pela política, fortalecendo o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia da União, a Receita, a Polícia Federal, isso são conquistas democráticas, mas elas precisam exercer esse papel de controle dentro da Constituição primeiro, depois das regras estabelecidas pela legislação brasileira. Então, eu acho que esse princípio colocado pela medida, ele reproduz apenas o que já está de maneira geral na Constituição. Eu acho que é positivo, que as pessoas devem ser tratadas. Inclusive, eu queria chamar a atenção aqui, que um país com a desigualdade que tem no Brasil, com a concentração de renda, com o desemprego de milhões de pessoas, ele precisa adotar medidas urgentes e que sejam arrojadas, porque senão a gente nunca vai dar um passo longo sobre isso. Por exemplo, na Índia, as startups lá são autorizadas a funcionar por 10 anos para que elas possam, algumas morrem nesse período, mas outras sobrevivem e viram empresas vigorosas. E aí sim o Estado vai lá para tributar, para regular aquelas atividades. Mas um ambiente, agora, só para concluir o raciocínio, claro, num ambiente de inovação, eu penso que ele deveria ser, a priori, um ambiente onde as regras sejam simplificadas. É do ambiente de inovação, e lá em Pernambuco nós temos o Porto Digital, que é uma experiência extraordinária, lá com faturamento também muito grande, a partir dessa mentalidade. Porque outra coisa que a medida provisória coloca é uma pegada digital, que eu acho que a gente tem, enquanto hoje a sociedade é digital, o Estado brasileiro é analógico. Então nós precisamos modernizar a administração Aquela pública. papelada que eu citei no início é um absurdo. Exatamente. Aquilo, né? Quem já foi empresário ou é empresário sabe o tanto que aquilo é uma confusão. Você tem que guardar durante anos aquela papelada, porque eventualmente pode ser acionada. Deputado Décio, o deputado Tadeu acabou de tocar num ponto importante, usar a palavra inovação. A gente está vivendo uma sociedade que é bombardeada o tempo todo pelas novidades trazidas pela cibernética, né? Sobretudo pelo uso intensivo de internet, etc., etc. E hoje é fundamental a inovação, até do ponto de vista da competitividade, né, do Brasil em relação a outros países. Desse ponto de vista, como é que o senhor vê a questão da inovação, tal como ela é tratada por essa medida provisória? Eu vejo de uma maneira muito positiva. De fato, nós temos, assim, né, foi muito bem retratado, o nosso Estado ele é totalmente analógico. E o mundo está, né, as mudanças são muito rápidas, então nós precisamos de nos incluirmos também na era digital. O Estado precisa de incluir na era digital. Vai facilitar, vai aprimorar e vai facilitar e proporcionar, né, que se criem as ferramentas para que se possa criar novas empresas, novas atividades, que possa acompanhar o mundo, o primeiro mundo. Dá para se confiar apenas no que prevê a medida provisória, deputado Tadeu, ou dá para a gente imaginar que a gente pode ir mais adiante, incentivando muito mais a inovação? Eu acho que esse é um excelente ponto de partida. Nós vamos aproveitar essa provocação normativa feita pelo governo federal para incrementar essa discussão. Nós queremos contribuir com ela, nossas assessorias estão debruçadas também redigindo emendas que possam aprimorar a medida. Acho que é um ponto de partida, mas sem dúvida o estado de atraso tecnológico, burocrático, cartorial, essa cultura que ela é atrasada, é uma cultura medieval, barroca. Então eu quero crer que a reforma do Estado brasileiro contemplaria um sem número de outras reformas, mas sem dúvida em relação a isso, eu uma vez fiz um debate com o ex-secretário da Receita Federal, o nosso querido Everardo Maciel, na OAB do Rio de Janeiro, sobre burocratização. O Brasil está entre 200 países, está lá no final da lista, quase entre os países que, acima de 150. que mais gastam horas para compreender, se manter atualizado e pagar o tributo.
Nós vivemos um emaranhado de normas tributárias que um estrangeiro não entende. 27 legislações de ICMS. Então, são debates que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas no que diz respeito à liberdade econômica, eu acho que esse é um primeiro passo importante. Nós precisamos valorizá-lo, prestigiá-lo, aprimorá-lo. Temos uma preocupação que a pressa não sacrifique a profundidade do debate. Né? Teve um grupo de trabalho sob a liderança de um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que apresentou uma proposta. Essa proposta não foi considerada na hora de enviar a medida provisória, mas aquilo que houver de positivo nós vamos tentar negociar com a comissão para que também aprimore o texto da medida provisória 881. Outro ponto importante é a questão da saída, digamos assim, um pouco do Estado e da necessidade do respeito aos contratos empresariais. O Estado sair um bocadinho e deixar que a coisa flua de forma natural, o que é previsto nessa medida provisória também, deputado Hercílio. O senhor acha que essa é a posição mais correta? Ou o senhor também acha que ainda o Estado precisa estar aí para estar regulando? Não, o Estado tem exercido essa regulamentação de uma forma bastante acima do necessário. Então acaba criando, como você usar a palavra cipoal aí, de fato é isso. Então a questão tributária, a questão jurídica de qualquer empresa hoje, ninguém consegue entregar o que o Estado pede. Não é porque a pessoa não quer, não. A gente vê aí hoje, se você for pegar aí, a gente é recorrente, a gente vê o CARF aí sempre aí, uma Petrobras, um Banco do Brasil, um Itaú, que são empresas que não têm nenhum tipo de intenção, não tem dolo nenhum e não cumprir a legislação, mas não conseguem interpretar. Então são ações milionárias, são ações de todo, qualquer empresa de qualquer porte não consegue interpretar a legislação, a contabilidade, a parte jurídica, então tem um esqueleto. Pequenos, então, às vezes precisam contratar empresas de contabilidade, às vezes a um custo elevadíssimo, porque eles simplesmente não têm condições. O pequeno e o médio empresário, como é que ele vai? Ele não consegue cumprir as normas que tem, são tão pesadas, são tão complexas que a pessoa não consegue cumprir. Um pequeno empresário, se ele entrar num refisco, por exemplo, lá de um imposto que ele atrasou, ele não consegue sair. Não tem uma norma específica, quando ele acaba esse refis, ele fica ali 10 anos, 15 anos pagando aquele refis, quando ele chega no final, ele não tem ele está no cadinho ainda, para ele poder sair do cadinho mais 2, 3, 4 anos. Então, assim, a pessoa não consegue, não tem clareza. Então, assim, essa simplificação está na hora, já demoramos, mas está vindo em boa hora, não vai resolver tudo, é um primeiro passo, de fato, é isso mesmo. E vamos fazer as implementações no dia a dia. Desculpe, a questão a gente estava falando no intervalo, né? Do álcool não passar pelas distribuidoras, o que parece uma coisa muito óbvia. Por que a distribuidora teria que se meter nisso? É uma outra questão. Será que cabe isso é mais um traço burocrático nosso, onde você não tem razão de ordem pública que justifique que o fato de você obrigar a que o combustível seja vendido através de um distribuidor. Uma coisa é opções comerciais, de logística, que recomendem isso. E ninguém está querendo proibir que a distribuidora venda. Está querendo permitir que o produtor possa fazer diretamente e com consequências. Se alega que nós vamos ter perda de controle, não vamos ter perda de controle nenhum. Do jeito que tem produtor que foge marginalmente do cumprimento das regras, tem distribuidora que também age dessa forma. Esse é um outro traço que eu acho que nós deveríamos enfrentar. E me permita, embora não tenha sido aqui, nós não tocamos, mas sobre a questão dos prazos. Uma coisa que eu acho que maltrata demais a quem demanda uma providência estatal da administração pública é você, às vezes, ter um prazo legal lá de 30 dias para que se pronuncie aquele órgão sobre uma dada atividade e esses prazos vão sendo ou desrespeitados assintosamente e fica por isso, ou alterados artificialmente. Você faz uma exigência, ao invés de você chegar lá e receber todas as exigências de uma vez só, e você, o empreendedor, o projeto de empreendedor, vai lá cumprir aquelas diligências e traz de volta, não. Se faz uma exigência, quando você cumpre uma, se faz outra, aí esses prazos, que eram de 30 dias inicialmente, terminam de forma artificial, se transformando em 180 dias. Isso é um absurdo. E nós não vamos, eu sou servidor público, sou um servidor dedicado à minha instituição, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tenho orgulho dessa condição. Mas nós estamos aqui para dar uma contribuição
a modernização do Estado brasileiro, que na relação com o cidadão é uma relação... É porque o cidadão, né, deputado Aristides, só para a gente concluir, já estamos nos encaminhando para o final. O cidadão tem a obrigação de cumprir os prazos, mas, no geral, o Estado não tem a mesma obrigação. Não teria. Com essa medida agora, sim. Ele fica, se não cumprir o prazo, fica... Como é que ela define? Ela diz define... que, se ela não cumprir o prazo... Tacitamente está aceito. Tacitamente está autorizado e tal. Então, beneficia o empresário Sim. e o Estado, que se omitir, problema do Estado. E pegando um gancho no álcool, que você está falando aqui, né, da obrigatoriedade de passar pela distribuidora, nada contra a distribuidora, como você falou, é uma questão de mercado, questão de logística. Se for o caso, ótimo. Mas se a usina tem ali a produção e tem um posto próximo, isso vai reduzir em quanto o preço? Aí me vem aqui agora uma questão, por exemplo, os medicamentos que não precisam de receita, um sal de fruta, por exemplo. Por que a obrigatoriedade de se comprar um sal de fruta só na farmácia? Se nós abrirmos esse mercado, possibilitar que outros estabelecimentos comerciais, por exemplo, vendam esses medicamentos que não... quantidade, né? Vai Só reduzir, caixas fechadas. vai reduzir preço, vai o mercado. Tem o Brasil tão distinto, né? Nossa região é tão longínqua que tem região que não tem farmácia. E tem um supermercado que poderia ofertar esse produto. Produtos Então, básicos assim, é uma abertura, o mundo inteiro, receita, né? isso é liberado. Então, quer dizer, é um atraso nosso, já tem 3, 4 décadas que se discute isso. Lá na década de 90, isso foi liberado por algum período, depois veio de novo uma reserva de mercado. É o que a gente quer fazer, isso, é ter a nível de iniciativa, acabar com essas reservas de mercados. Bom, esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Ercílio Coelho Diniz, do MDB das Minas Gerais, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, pela participação. E a você que nos acompanhou. Se quiser assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou então acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.